Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus aos corações daqueles que desejam sentir o Espírito Santo e ouvir a palavra de Deus. Você está conseguindo ouvir minha voz nessa oportunidade? Se tiver, coloca um glória a Deus aí no comentário. Em nome de Jesus Cristo, quero abençoar a tua noite, quero abençoar a tua família, quero abençoar a tua casa. Sei que são dias de luta, são dias de aflições, mas Deus está no controle de tudo. Deus é aquele que vai capacitar os médicos, que vai dar vida àquele que necessita e carece de vida, que vai nos dar força, que vai nos dar alegria nesse momento de tanta adversidade. Boa noite a você, boa noite a todos os meus amigos do Facebook. Quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 10 e no versículo de número 10 também. O livro de João, no capítulo 8 e versículo 47, está escrito que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você é de Deus, se você é ovelha de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer que foi Deus, o próprio Deus, que te trouxe até esse momento para adorar, para ouvir o Evangelho de Cristo. Quero parabenizar a todos aqueles pastores, missionários, pregadores, homens de Deus e mulheres de Deus que têm feito desses dias, que têm sido dias de perturbação, dias para trazer esperança aos corações. Tá aqui a missionária Gleice. Deus abençoe a sua vida, missionária Gleice. Hoje ela passou o dia todo anunciando a palavra de Deus no seu Facebook, fazendo live para que pessoas conheçam mais do Evangelho de Cristo. Deus abençoe seu ministério, mulher de Deus. Continuemos nessa obra dificultosa, mas que glorifica o nome do Senhor. Vamos daqui a pouco orar. É uma rápida mensagem ao teu coração. É uma rápida reflexão. Por que nós estamos afundados nesse abismo? Por que nós estamos sofrendo tanto com esse vírus chamado Covid-19? Qual é a origem dele? Vou te dizer nessa noite o que a Bíblia pensa sobre o Covid-19, o coronavírus. Esse vírus que tem ceifado vidas e que ainda vai ceifar mais vidas. O que é que Deus espera de nós? Quero responder essas indagações. Alguns amigos meus, inclusive, me perguntaram por que eu não fazia lives. Alguns irmãos de outras cidades, de outros estados, ontem me mandaram mensagem agradecendo pela palavra que ouviram, que foi ministrada ao coração de cada um deles. Eu sei que existem pessoas que precisam urgentemente dessa palavra, ouvir a voz da Bíblia. Deus, Ele está onde está a sua palavra, aonde a Bíblia Sagrada e a vida da Bíblia Sagrada está, ali Deus está. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse haja, Ele disse haja luz, Ele disse haja animais, haja erva do campo, haja bestas feras do campo, haja. Ele criou os mares, ele criou tudo, frutos. Ele criou de cada espécie de árvore com a sua palavra, com o poder da sua palavra. Hoje não é diferente. Ele age não pela palavra do profeta, ele age não pela palavra do homem e da mulher de Deus. Ele continua agindo através dessa palavra. Eu creio que se você ouvir essa palavra, a tua vida vai ser tocada pelo poder de Deus.
porque o poder de Deus flui através do Evangelho de Cristo. Fique comigo esse momento de adoração. Eu vou já estar orando pela tua vida, pelos teus projetos e pela nossa cidade. Quero parabenizar ao pastor Marcelo Diniz, pastor Ferraz também, grande homem de Deus, que fecharam as portas do templo, mas continuaram nos templos, propagando o evangelho às suas ovelhas. É assim que o pastor faz de verdade. Os pastores de verdade devem proteger suas ovelhas, devem proclamar o reino de Deus com justiça, com verdade, não por ganância, não por vaidade. Eu não estou aqui para me afamar, eu estou aqui para falar do Evangelho de Cristo, porque Ele tem poder para salvar. Ele me tirou da sarjeta, Ele tirou a minha família, Ele tem trago bênçãos sem medida sobre a minha casa, abundantes. Eu quero que essas bênçãos sejam compartilhadas com você também. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, e no versículo 10, diz assim: o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Estas foram as palavras de Jesus. Jesus foi um homem comum como eu e você. Ele comeu, ele bebeu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele conheceu a tentação e a morte. Mas diferente de qualquer outra coisa, ele mesmo sem ter pecado algum, perdoava os pecadores, como só Deus pode perdoar. Louvado é o nome de Jesus, porque Jesus não foi um homem comum. Jesus não foi um mestre e doutrinador de um ensinamento moral. Jesus não foi simplesmente um reformador religioso. Jesus não foi apenas um profeta qualquer, como muitos afirmam. Jesus não foi um propagador de filosofias humanas, como muitos acreditam e a si mesmos se enganam. Na palavra de João Batista, no capítulo 1 e versículo 29 de João, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 16, temos uma das maiores declarações de fé na boca de Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi morto, mas ao terceiro dia o túmulo estava vazio. Sabe por quê? Porque ele havia ressuscitado, para que todo aquele que nele crê não pereça na chama do lago de fogo, mas possua a herança incorruptível, incontestável, inegociável da vida eterna e tem a sua morada preparada no reino dos céus. Todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma e da sua história. Querido amigo, querido irmão, existe um mal gerador de males que há no mundo? Sim, meu irmão, a depressão, a ansiedade, as crises existenciais, o coronavírus, a gripe H1N1 e tantas outras mais enfermidades possuem uma origem, e a Bíblia chama essa origem não de China, não de outro país qualquer. A Bíblia chama essa origem de pecado. Pecado significa tudo aquilo que nos afasta de Deus. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você sabe o que significa ser destituído? Quando um príncipe ele é destituído de sua posição nobre lá na Europa, lá no Reino Unido, ele perde todos os seus prazeres, ele perde todos os seus privilégios, ele perde todas as suas, os
seus sobejos materiais, ele perde todos os seus direitos materiais como um cidadão nobre, perde tudo isso. Nós perdemos. A Bíblia fala que fomos separados de Deus por causa do pecado. E nós conhecemos a história. Deixa eu te contar um pouco dessa história que muita gente conhece, mas pouca gente entende. Nós sabemos que Deus, o grande criador e arquiteto do universo, criou todas as coisas. Ordenou com que todas as árvores produzissem frutos, animais fossem também como fonte de alimentação para o ser humano, criou o homem do pó da terra, e a Bíblia diz no livro de Efésios que ele foi criado em verdadeira justiça e santidade. O homem era perfeito nos seus caminhos, o homem ouvia a voz de Deus, o homem ouvia a palavra de Deus, o homem ele sentia, ele conversava com Deus no jardim do Éden. Na viração do dia havia um culto familiar estabelecido, onde Deus andava pelo jardim e comunicava sua palavra, sua presença e seu relacionamento íntimo com Adão e Eva. E nós vemos que tudo isso foi destruído, tudo isso foi desvalorizado por Adão e por Eva quando escolheram comer do fruto que Deus havia ordenado para que eles não comessem. Deus é o grande legislador do universo, assim como é o Criador, ele é o juiz, ele é aquele que estabelece as leis e o homem deve obedecê-las. Mas o homem abusou do seu livre-arbítrio, o homem duvidou da bondade de Deus, de que se eles comessem daquele fruto, certamente iriam morrer. Eles comeram do fruto, eles pecaram, rebelaram contra Deus, queriam ser iguais a Deus. O resultado, eles foram expulsos do jardim do Éden, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente pecadores. Louvado é o nome de Jesus. Nós sabemos que o homem morreu. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo de número 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse homem, por esse pecado, a morte passou a todos os homens. Todos pecaram, todos pecaram. Nós sabemos que o homem ele é feito de 3 essências. O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. A morte matou o corpo do homem, a morte matou a alma do homem e a morte matou o espírito do homem. O espírito do homem é o canal pelo qual o homem vê e sente as coisas espirituais. O macumbeiro, os espíritos imundos. O cristão, os espíritos de Deus, os anjos ministradores, o Espírito Santo. E a alma é o local onde o homem tem a sua personalidade. Louvado é o nome de Jesus, o seu entendimento, sua vontade, suas emoções. O corpo é o meio pelo qual o homem se comunica com o reino material, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando esse corpo morrer, existe uma alma e um espírito imortal que vai permanecer e vai ser julgado perante o trono de Deus, porque está escrito na Bíblia que após a morte corre-se o juízo. Louvado é o nome de Jesus Cristo. A morte matou o espírito adorador do homem. O homem não consegue mais sentir Deus. O homem agora enxerga a si mesmo como Deus. O homem fez da madeira, fez do barro, fez do gesso, fez do ferro, o ídolo no qual ele deve se ajoelhar e adorar. O homem, louvado é o nome de Jesus, morreu também no corpo. Hoje nosso corpo ele é débil, ele é fraco. Nós contraímos doenças, nós contraímos enfermidades, nós perdemos entes queridos. A morte matou o espírito e o corpo humano. A morte também matou a alma do homem. A Bíblia diz que existe um local fora da presença santa de Deus, aonde vão as almas manchadas e escravizadas pelo
pecado. A Bíblia chama esse lugar de lago de fogo. Não é o inferno, para onde as almas já estão, não. É lago de fogo. Lá será lançado Satanás e seus demônios. Louvado é o nome de Jesus Cristo. A morte é um ladrão que rouba a comunhão do homem com Deus dos céus, que mata o corpo do homem na terra e que lança a alma do homem no inferno. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O ladrão veio roubar, o ladrão veio matar, o ladrão veio destruir, mas Jesus veio dar vida e veio dar vida com abundância. Jesus veio dar vida para o corpo doente. Jesus ressuscitar o corpo corruptível e transformá-lo em um corpo incorruptível. Jesus veio dar vida a um espírito separado por Deus e renovar essa aliança de amor, de fidelidade, para que você possa sentir a justiça, a paz e a alegria do reino dos céus no teu coração. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Jesus veio dar vida também, querido, para a tua alma. Jesus veio fazer morada no teu entendimento. Jesus veio transformar teu entendimento, veio renovar o teu entendimento. Jesus veio fazer morada nas tuas vontades. Tu precisa entender o conselho santo e perfeito da vontade de Deus. Tu precisa entender o evangelho. Tu precisa obedecer os mandamentos. Jesus, ele veio dar vida. Ele veio trazer vida abundante para você. Jesus quer escrever teu nome no livro da vida. Jesus quer que você coma da árvore da vida. Jesus Cristo, ele quer que você receba a coroa da vida. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido amigo, querido irmão, nós sabemos que nós estamos enfrentando um período de lutas e dores. Deus está no controle de tudo. Deus, quando chamou o profeta Jonas para profetizar para Nínive, ele disse: vai lá, que daqui a 3 dias Nínive será subvertida, será destruída. O profeta Jonas não quis profetizar. O profeta Jonas recusou profetizar para Nínive, sabe por quê? Porque ele sabia que se Nínive ouvisse o evangelho e a voz de Deus, eles iriam se arrepender e Deus não iria destruir Nínive. O que estamos sentindo no Brasil, o que estamos sentindo no mundo todo, é um cálice da ira de Deus. E as pessoas precisam ouvir a voz de Deus. As pessoas precisam entender os sinais de Deus. As pessoas precisam se arrepender. As pessoas precisam se drobar. As pessoas precisam não colocar versículo no status, não colocar versículos no WhatsApp, no Facebook. Nada disso vai te proteger. O diabo conhece a Bíblia mais do que muito crente. O que vai te proteger é se curvar perante Deus, é entregar sua vida a Jesus. Jesus quer mudança na tua vida. Jesus quer mudança no teu caráter. Jesus quer mudança. É por isso que nós estamos enfrentando essa grande tempestade. Deus está falando por meio de seus sinais. Jesus está à porta. Jesus ainda não veio, sabe por quê? Porque Ele quer que você se conserte. Ele quer que você se reconcilie. Ele quer que você volte. Ele quer que você se entregue nos braços dele. Ele quer cuidar da tua família. Ele quer te usar para ganhar teu marido. Ele quer te usar para ganhar tua esposa. Ele quer te usar para ganhar teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu primo, o teu parente. Ele quer fazer de você uma extensão dos céus aqui na terra. Nós estamos sofrendo. Nós estamos passando por esse grande mal, essa grande praga. E o que temos que fazer? Nós temos que fazer o que os israelitas fizeram quando o anjo destruidor passou pelo Egito. Nós temos que cobrir as abas das nossas portas com o sangue de Jesus. Nós temos que nos proteger debaixo do Evangelho de Cristo. Nós temos que nos resguardar, porque tudo isso é permissão de Deus. Tudo isso é permissão de Deus para que as pessoas vejam, reconheçam a Deus.
As pessoas estão renunciando, Senhor. As pessoas estão envergonhando o nome de Deus. As pessoas estão blasfemando o nome de Deus. As pessoas estão abandonando os valores da família, os princípios bíblicos. Tudo isso é consequência dos nossos pecados. O ladrão, o pecado, o diabo não tem poder se não tiver pecado, onde não tem pecado. O diabo, tudo que o diabo pode fazer, tudo que o diabo faz é permissão de Deus. Agora existe um mal que gera esses outros males que nós estamos vendo por aí, que se chama pecado. O pecado é a origem de tudo. Nós temos amaldiçoado essa terra. Nós temos amaldiçoado as pessoas. Nós temos vivido uma vida de vaidade. Nós somos pó e barro. Nós necessitamos reconhecer o Deus Salvador na nossa vida. Nós precisamos alertar uns aos outros que Jesus está vindo. E que se nós não ouvirmos a sua voz, nós vamos ficar, nós vamos morrer. Tem pessoas morrendo sem Cristo. Os falsos pastores, os falsos profetas não estão nem aí, estão abrindo igreja, pessoas não crentes, pessoas cristãs também estão indo, que a gente não... Gente, a gente é fraco, a gente é pó e barra, a gente é débil, nós não temos força, só Deus tem poder de mudar essa situação, e apenas se tornando, apenas obedecendo o evangelho, apenas seguir as orientações de nossas autoridades, que nós vamos conseguir vencer. Jesus quer que você escute o evangelho. Jesus quer mudança na tua vida. Jesus quer transformação no teu caráter. O droga para vocês ainda dando de mulher, você fez ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado, o mundo já está julgado, o mundo vive debaixo do pecado, e debaixo do pecado será consumido até o abismo, até o fogo. E tudo isso foi profetizado por Jesus, foi anunciado por Jesus, para que você viesse se arrepender. Muitos não acreditavam em Noé, quando ele disse que viria o dilúvio sobre a humanidade e levaria todos de surpresa. E muitos não estão entendendo, não estão vendo que é Deus que está falando para que o seu povo escute a sua voz. Quero fazer uma oração por você, querido amigo. Oi, Fabrício. Oi, Edileuza. Deus continue nos usando. Deus continue usando a cada um de nós. Rafael Pinheiro, vamos orar daqui a pouco. Nós estamos nessa labuta, Rafael. Nós estamos trabalhando como ministro de Deus para abrir os olhos daqueles que estão cegos em seus pecados, para que todos venham ouvir a cruz do Evangelho. Nessa oportunidade, eu quero te pedir que você feche seus olhos. Se você sentiu no seu coração, eu quero me consertar com Deus, eu quero voltar para Deus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguns amigos meus mandaram mensagem para mim, pedindo que eu orasse reconciliando suas vidas, que estão morando longe, que estão morando em outras cidades, outros países também. Eu sei que é um momento de muita dor, de muita aflição, e eu orei. Eu quero orar pela tua vida também. Quero profetizar a bênção. Eu quero dizer que todas essas maldições que foram lançadas sobre o Brasil, sobre a tua vida, sobre a tua família, serão revogadas no nome poderoso de Jesus. A oração ainda tem poder. O meu Deus não dorme. O meu Deus não está, aleluia, sem o domínio de toda a história. Pelo contrário, Ele está no domínio de todas as nossas vidas. Como eu disse na live anterior e vou repetir novamente, a Bíblia diz no livro de Isaías que todos os mares são pequenos
diante da mão, da concha da mão de Deus. Que toda a humanidade é como um pó diante da balança de precisão do nosso Deus. Agora eu te digo uma coisa, eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão, meu querido irmão. Deus estabeleceu a lei da oração como seu único meio de agir no mundo. Quando se ora, Deus age, mas a falta de oração afasta Deus de agir no meio da nossa casa, no meio da nossa vida. A lei da oração provoca milagres supramateriais, extraordinários. E nós temos que orar, nós temos que fazer valer a palavra de Deus. Deus só vai agir quando nós orarmos, quando nós entrarmos em ação, vivermos em oração. Fecha teus olhos. Quero orar pela tua vida e pela tua família. Meu Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui com o espírito curvado, porque eu sei, meu Deus, que os momentos que estamos enfrentando e que também vamos passar, Senhor, é tua permissão, mas o Senhor está no controle, Pai. Muitas almas serão ceifadas, inclusive das tuas ovelhas, que inocentemente, Pai, estão se enveredando pelos caminhos da vida e do mundo. Mas eu te peço, Senhor, protege a vida deste amigo, deste irmão que está ouvindo essa palavra, deste irmão que reconhece que o Senhor é o único Salvador de todo o mundo. Eu te peço, meu Deus, cobre ele com teu sangue. Deixa ele mais branco do que a neve, mais alvo do que a lã. Lança os pecados dele no mar do esquecimento, Senhor, e purifica, querido Espírito Santo. Vá ao encontro vá ao encontro desta, meu Deus, que necessita de cura, que necessita de libertação, Senhor, que necessita de provisão nesse tempo, Senhor, em que nós sabemos que vamos enfrentar a falta de dinheiro, a falta de auxílio, Senhor, a falta de solidariedade e companheirismo. Senhor, cuida dos nossos idosos, cuida das nossas crianças, cuida daqueles que estão com problemas, Senhor, que possuem problema no pulmão, Senhor, que teu Espírito Santo cure, segundo a tua palavra, segundo o teu poder, segundo o teu evangelho, Senhor. Protege as famílias, Senhor, protege a nossa nação, dá sabedoria a todas as autoridades do nosso país, Senhor. Da sabedoria, eu te peço, Senhor, aquele que é o deputado, que está trabalhando em prol de leis para nos ajudar, Senhor. Dá sabedoria aos senadores, Senhor. Dá sabedoria ao pai de família, à mãe de família. Dá sustento. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E te abençoo. E te abençoo. Que toda sorte de bênção venha sobre a tua vida. Que toda sorte de bênção venha sobre a tua casa. Que a mão de Deus seja teu escudo, seja a tua fortaleza. Ore para o Senhor. Não apenas diga que o Senhor está contigo, mas creia nisso, viva isso. Ore, se entregue aos cuidados de Deus. Deus te abençoe nessa noite. Deus nos guarde. Deus nos proteja. Deus te abençoe. Amém, Senhor. Até a próxima.